Começou a live que está sendo feita pelo senador Flávio Bolsonaro. Vamos ouvir um pouquinho do que ele está falando. Que fez o melhor pelo seu país e que, se tivesse fraco, com a imagem ruim, se estivesse mal pontuado em pesquisas eleitorais, eu não tenho dúvida que jamais estão fazendo com o maior líder da direita na América Latina, uma pessoa que não merece estar passando por tudo que está passando. E o que mais me deixou triste, indignado, é o que eu estou lendo como suposto fundamento para que Alexandre de Moraes fizesse o que fez hoje com o presidente Bolsonaro. A gente está numa cobertura especial sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa prisão que aconteceu hoje, logo após as 6 horas da manhã. Estamos aqui conversando com todo o nosso time do All News desde cerca de 9 horas e 50 minutos. Estamos com a nossa cobertura no ar e agora a gente mostra um trecho da live que está acontecendo nesse momento, feita pelo senador Flávio Bolsonaro. Meu pai, e pela justiça nesse país, eu quero ler um trecho aqui da Bíblia, Isaías 47:4. O nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos, é o seu nome, é o Santo de Israel. Jeremias 10:16. Ele é o Criador de todas as coisas. Israel é a tribo da sua herança. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Não tem nenhuma alusão aqui a convocar o exército ou forças militares ou forças policiais para fazer qualquer tipo de manifestação que não seja pacífica e religiosa. O que o Alexandre de Moraes fez hoje foi criminalizar o direito sagrado constitucional de reunião, o direito sagrado constitucional do livre exercício da minha crença. O que ele está dizendo, escrito aqui nessa sentença, é que eu não posso orar pelo meu pai, que eu não posso orar pelo meu país, que eu não posso pedir a um padre para rezar um Pai Nosso em cima de um carro de som, porque isso seria um subterfúgio, uma fuga do Bolsonaro. Deixa eu falar uma coisa: se o Bolsonaro quisesse fugir, ele nem voltado para o Brasil tinha. Esse processo forjado, esse jogo de cartas marcadas, combinado, que aconteceu numa turma do Supremo Tribunal Federal, todo mundo sabe, inclusive eles, que o Bolsonaro não fez absolutamente nada de errado. As provas dos autos falam a favor de Bolsonaro. O vídeo que ele grava após as eleições, com a célebre frase, vão sentir saudade de nós. Isso é uma frase de quem vai ficar? Com a frase de quem vai se retirar naquele momento do jogo político? O vídeo que ele grava após as eleições, pedindo para que não houvesse nenhuma mobilização que causasse comoção social, que, conforme a acusação da PGR, seria o motivo de ele ficar questionando as urnas, causar uma comoção social para causar uma espécie de insatisfação popular que gerasse uma revolta contra a decisão de a TSE declarar Lula presidente da República nas eleições de 22, o presidente Bolsonaro nomeando os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica a pedido do Lula. É uma prova a favor de Bolsonaro, que ele jamais pensou em dar nenhuma espécie de golpe. A delação do Cid, onde ele fala, nesse julgamento que foi transmitido ao vivo, uma super live no Supremo Tribunal Federal, onde é perguntado ao Cid, ele responde que jamais foi tratado nada sobre golpe ou algo parecido com isso. O vídeo do Bolsonaro, dia 30 de dezembro de 2022, onde ele diz ao seu público que não tem tudo ou nada, que ia olhar para frente, deixar o jogo correr, não ia fazer como a esquerda, que promove depredação de patrimônio público, patrimônio privado. Ele falou que os nossos métodos não são iguais aos da esquerda, e mesmo diante de tudo isso, o Brasil assistiu à condenação de um homem inocente,
há mais de 27 anos de prisão, sem ter feito absolutamente nada. Porque eles entendem que o Bolsonaro é uma ameaça à supremacia e não à democracia. Essa é que é a mais pura verdade. Com relação ao fato específico de hoje, a decisão é tão frágil, mais uma vez baseado em hipóteses, baseado em achismos. Parece que o ministro Alexandre de Moraes mede os outros pela sua régua. O que Alexandre de Moraes fazia se tivesse alguma comoção social perto da casa do presidente Bolsonaro, ele possivelmente tentaria fugir. É a única conclusão que eu posso chegar. Porque a lógica mostra, primeiro, a manifestação que eu convoquei, que foi uma vigília, um ato religioso, evocando o Senhor dos Exércitos, evocando Deus, para orar pela saúde do meu pai, para orar por justiça, para fazermos orações, para entoarmos cânticos religiosos, como já vinha acontecendo algumas vezes na porta do condomínio do presidente Bolsonaro. Já houve várias vigílias feitas na frente do condomínio do presidente Bolsonaro, com aglomerações. Todo mundo viu aí o deputado Velho Negão, Magno Malta, pessoas anônimas. E não foi interpretado de forma alguma como uma tentativa de fuga. Não tem nenhuma lógica. Se é que é verdade que houve uma tentativa, alguém mexeu, algum problema com a pulseira, com a tornozeleira eletrônica do Bolsonaro, à 00:08 de hoje, sábado. E a vigília que eu convoquei foi para as 19 horas de hoje, 7 horas da noite. Tem algum sentido manipular a tornozeleira e esperar 19 horas para depois tentar fugir? O que é absolutamente, humanamente impossível de acontecer em todo o aparato que o Alexandre de Moraes colocou para cercar o cativeiro do Bolsonaro. Policiais na porta da casa dele 24 horas por dia, câmeras de segurança apontadas para a rua 24 horas por dia, policiais filmando 24 horas por dia quem entra e quem sai, inspeção todos os dias dentro da casa do presidente Bolsonaro. Os policiais entravam e olhavam no quintal, no gramado, para ver se não tinha um buraco que ele pudesse estar cavando, talvez com uma colher, para fugir por um túnel. Olha a insanidade e o ponto que chegou. Mais de 100 mil pessoas usam tornozeleira eletrônica no Brasil. Ninguém é tratado dessa forma, com tanta humilhação, com tanta narrativa, para tentar covardar não só o presidente Bolsonaro, para tentar covardar um movimento. Bolsonaro censurado, silenciado. Mas eu tenho uma péssima notícia para dar a todos: não vão silenciar esse movimento, não vão calar esse movimento, não vão acabar com esse movimento, porque a última coisa que a gente vai fazer é desistir do Brasil. Pode continuar vindo com covardias. Eu estou vendo muito claro, por essa decisão esdrúxula de Alexandre de Moraes, usando mais uma vez um filho para tentar culpar pela prisão do pai. É isso que ele fez. Nunca falei que sou candidato a presidente da República. Sempre falei que sou candidato à reeleição ao Senado no meu estado, se assim o partido decidir. Isso tudo aqui é medo? Querem enterrar todos os Bolsonaros vivos? Isso tudo é medo de quê? Quando Alexandre de Moraes toma uma decisão como essa, criminalizando uma vigília, um ato religioso ecumênico, mais uma prova de perseguição religiosa, como ele já fez com o pastor Silas Malafaia, apreendendo um caderno de anotações que ele usava para ministrar os seus cultos, para tentar intimidar uma liderança religiosa. Tem medo de quê? Eu vou responder: tem medo do povo, tem medo de você, porque todas as nossas manifestações sempre foram pacíficas. O presidente Bolsonaro sempre cumpriu todas as medidas cautelares, e aí metem uma tornozeleira eletrônica nele, enjaulam ele num cativeiro em casa, a pedido de um parlamentar do PT, que atua como acusação,
substituindo o Ministério Público Federal. Parece um jogo combinado ou não para todo mundo que está assistindo? O PT peticiona, ele toma a decisão. Gravaram um videozinho dizendo, olha, da casa do presidente Bolsonaro até a embaixada dos Estados Unidos, o caminho é esse aqui, são tantos quilômetros, ele pode fugir. Prende. Porque ele mora no local. E ele faz questão de colocar na sua decisão. Olha as simbologias de tudo isso. A 13 quilômetros é a residência do presidente Bolsonaro, da embaixada dos Estados Unidos. E isso é um fundamento que justifique a prisão de um ex-presidente da República inocente. E outra, essa decisão de hoje já estava pronta. Está aqui. Estava pronta desde ontem, dia 21. Por que ele quer prender no dia 22? Por que ele dá uma multa de 22 milhões de reais no partido, quando o Bolsonaro pede para que se investigue os indícios de problemas que possam ter havido nas eleições de 2022? São 13 horas e 25 minutos, 1 da tarde, 25 minutos pelo horário de Brasília. A gente segue na cobertura especial do All News sobre a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente acompanhou agora um trecho da transmissão ao vivo que está sendo feita pelo senador Flávio Bolsonaro, questionando aí pontos levantados pelo ministro Alexandre de Moraes para sustentar a prisão preventiva de Bolsonaro. Basicamente, ele está dizendo que era uma vigília religiosa que ele havia convocado, que não faz sentido uma tornozeleira eletrônica que tenha sido eventualmente dado alguma falha ou algo parecido à meia-noite e a vigília convocada para 7 da noite do dia seguinte, quer dizer, uma coisa não teria conexão com a outra, que também é impossível fugir dado o aparato que foi colocado ali para vigiar Jair Bolsonaro. Enfim, o senador Flávio Bolsonaro vai tentando desmontar os argumentos dados por Alexandre de Moraes para essa prisão preventiva. E quero ouvi-los, Sakamoto, Carla, Dani, sobre o que vocês ouviram aí de Flávio Bolsonaro. Vou começar com você, Sakamoto. Olha, é claro que a gente tem que levar em consideração que essa declaração não é apenas declaração de um senador do mesmo partido político do presidente Jair Messias Bolsonaro, mas é do seu filho primogênito, né? Ele está mostrando indignação com a prisão do pai. Ele demonstraria agora, como ele demonstraria daqui a 1 ou 2 semanas, quando o pai recebesse uma ordem de prisão em definitivo por cumprimento por conta da condenação por tentativa de golpe de Estado. Agora, é interessante, em determinado momento do vídeo, ele até dá uma entregada assim, na psique dele nesse momento, porque ele fala assim, que o Moraes, resumidamente, o Moraes estava tentando fazer com que um filho fosse responsável pela prisão do pai. O que acontece é que, por quê? Porque a convocatória para a vigília feita por Flávio Bolsonaro foi um elemento central nesse processo dessa prisão de Jair Messias Bolsonaro, né? O ministro Alexandre de Moraes conecta isso com a questão da tentativa de retirada da tornozeleira, segundo o STF, e coloca que essa vigília ajudaria Bolsonaro a fugir. O tumulto dessa vigília ajudaria Bolsonaro a fugir. E essa vigília foi convocada por Flávio Bolsonaro, né? Como a gente estava falando aqui antes, os filhos do Bolsonaro podem ser uma alegria incrível, porque filhos podem ser uma alegria, mas também uma tristeza para os pais. Podem colocar os pais nas maiores enrascadas, né? E neste caso, o próprio Flávio Bolsonaro se mostrou incomodado. Dá para perceber que ele está incomodado por conta disso, porque está se falando, inclusive na base bolsonarista, poxa, mas o Flávio acabou com isso ajudando a adiantar a prisão do pai. De resto, ele está tentando fazer uma releitura do que aconteceu, que a vigília era apenas para ter um monte de gente rezando aos céus e pedindo a libertação de Bolsonaro, pedindo que Bolsonaro não fosse preso,
né? Agora, ele pode falar, isso não tem problema nenhum, só que, como a gente está falando aqui desde o começo da manhã, isso não acontece desconectado de toda a história. Essa decisão não é desconectada, a fuga do Ramagem, a pirulitagem de Eduardo Bolsonaro, a fuga da Zambelli, né, a fuga de bolsonaristas como Alan dos Santos, não é desconectado ao Airbnb de fuga que o Bolsonaro fez na Embaixada da Hungria em fevereiro do ano passado, ao fato de Bolsonaro ter se pirulitado para Orlando no final de 2022, nem ter entregue a faixa Lula, com medo de ser responsabilizado por toda a articulação golpista que tinha acontecido antes e vir a ser responsabilizado pelo 8 de janeiro de 2023. Também não está desconectado da minuta de pedido de asilo político que havia sido encontrada no celular dele e era direcionada à Argentina de Javier Milei. Ou seja, tinha mais do que elementos comprovatórios, e como ela também colocou aqui a doutora Heloísa Machado, né, para a gente, o Supremo Tribunal Federal, há 2 anos, poderia ter decretado a prisão preventiva de Bolsonaro e não fez isso. Não fez isso quando ele desrespeitou uma série de regras. A própria ida de Bolsonaro para a Embaixada da Hungria foi colocado por muitos juristas, professor Walter Mairovich e outras pessoas, falaram, isso aqui era motivo para prender, porque no momento que ele foi para a Embaixada da Hungria, não é que ele estava indo para outro país, é um pouco mais complicada a questão diplomática, a questão das embaixadas, mas ele estava inalcançável pela justiça e pela polícia brasileira. Ele tinha se tornado inalcançável. Então, era uma questão de fuga também, sendo que ele não podia deixar o país. Então, e tudo segurou a prisão exatamente para que ela acontecesse no momento em que ele fosse condenado, não tivesse mais recursos disponíveis e aí pudesse ser decretada a prisão. Mas o risco de fuga é eminente e aconteceu a decretação da prisão. Uma última coisa para falar, que é o seguinte, enquanto estava rolando aqui a nossa conversa, eu estava pegando, porque dentro do processo, das ações, né, existem os advogados de Bolsonaro, tudo apresentaram laudos médicos, apresentaram depois uma conclusão de 2 médicos, né, que era simpática à causa deles, ao pedido de prisão domiciliar de Bolsonaro, mas eu peguei o conteúdo desses laudos médicos, né? E enviei para 3 médicos de grandes hospitais de São Paulo, sem falar o paciente, falei, tá aí, né? O que é isso aqui? E aí perguntei se a pessoa teria alguma restrição, né? A frase que falaram, olha, Sakamoto, é alterações comuns em alguém de 70 anos, é alterações que demandam cuidado, mas não há nenhuma restrição. Depois eu falei que era do ex-presidente Jair Bolsonaro, pediram, é claro, para não falar o nome, mas falaram, olha, não tem, do meu ponto de vista, eles falaram, não sou juiz, a justiça decida, mas não há nada que impeça uma prisão dentro de um lugar que garanta atendimento médico a ele, como é o caso da carceragem da Polícia Federal. Então, eu também não sou médico, mas, da mesma forma, os aliados políticos de Jair Messias Bolsonaro também não são médicos. Governadores de estado também não são médicos. Líderes de partido político também não são médicos. Deputados federais e senadores também não são médicos. Influenciadores e youtubers não são médicos também. Então, quando o pessoal crava com todas as palavras de que ele não tem condição de ir preso, é uma declaração política, não é uma declaração técnica. Porque uma rápida passagem com 3 médicos mostrou que, olha, há divergências sobre isso. Eu não estou cravando nada, estou falando que há divergências. Então, todo esse discurso do pessoal dizendo que ele não podia ser preso é uma questão política. Ele tem a saúde dele debilitada, ele demanda e requer cuidado, não tenha dúvida nenhuma, e isso tem que ser considerado pela justiça, que vai ser responsável pela qualidade de vida dele lá dentro. A justiça não pode, o Estado brasileiro não pode ignorar a qualidade de vida das pessoas que estão sob sua custódia, sejam elas ex-presidentes ricos ou pessoas pobres presas em condições miseráveis. Então, isso vale para todo mundo. Eles vão ter que ver isso. Só que, do jeito que está sendo colocado pelas autoridades que estão lamentando a prisão, soa muito mais uma narrativa política do que um lamento pela saúde dele. Carla, o Sakamoto citou aí os advogados de Bolsonaro. Um deles chegou, né, na sede da Polícia Federal agora há pouco. Você tem informação? Isso. Como a gente tinha adiantado, o Paulo Cunha Bueno
que é um dos responsáveis aí pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, chegou agora há pouco na Superintendência da Polícia Federal. A nossa repórter Carolina Nogueira registrou ali algumas imagens dele entrando. Ele entrou falando no telefone, ele chegou, né, falando no telefone, então evitou a imprensa aí nessa entrada à Superintendência da Polícia Federal, Mauro. Mas, é claro, fica a expectativa de que após o encontro com o seu cliente, haja aí alguma manifestação do advogado que veio sem aí a gente está vendo as imagens dele chegando ali onde está o ex-presidente preso. E o Celso Vilardi, que a gente falou aqui mais cedo, Mauro, que é também um dos principais nomes aí da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, a princípio não deve vir a Brasília, então esse contato está sendo feito, eles estão em contato, né? A defesa está se comunicando, mas coube aí ao Paulo Bueno, que tem uma ligação com o Bolsonaro também com os filhos, né? Paulo Cunha Bueno, como eu disse, Celso Vilardi foi esse integrante que veio à defesa para fazer a ponte com os ministros do Supremo. O Paulo Bueno, ele é alguém ligado aí à família do ex-presidente Jair Bolsonaro, enfim. Então ele compartilha, digamos assim, também, apesar de ser um advogado técnico, preparado, enfim, compartilha dessa visão mais ideológica que a família do ex-presidente Jair Bolsonaro prega aí ao longo desse processo como um todo, Mauro.